Mas estou com minha digníssima esposa, dia 11 de janeiro, obrigado. Fizemos 34 anos de casado, graças a Deus, amém. Temos 2 filhos lindos, uma nora, 2 netos, eles estão lá na Flórida. Agora, segunda-feira, nós estamos indo para lá, certo? Para ficar um pouco com eles e depois voltarmos para casa. Eu sou grato a Deus e realmente a maior parte do meu ministério e do meu aprendizado vem do meu relacionamento com a minha esposa. Para ter o ministério que eu tenho, eu não poderia ter outra esposa que não fosse a Mary, certo? Tudo que eu aprendi, eu fiz agora, dia 1º de janeiro, 57 anos. Estou meio acabado assim, né? Antes que alguém fale, deixe eu, né? Se de um amigo disse: você mora no Rio de Janeiro, deve morar perto da praia, Marizia, acabou com você. Mas com 57 anos, meu pai já estava no seu último relacionamento. E ele teve 8. Certo? E com 57 anos eu ainda estou no primeiro. E quero continuar nele aí, certo? Até que a morte nos separe. E às vezes eu brinco, mas hoje deixo eu falar sério. E que seja minha, e não a dela, certo? Mas deixa eu conversar com vocês hoje. Um bate-papo, na verdade. Porque provavelmente a maioria das coisas que eu vou falar aqui, você já teve a oportunidade de ouvir outras vezes. Outras vezes. E qual é o grande desafio de quem fala? Conseguir acessar mais do que o ouvido. Conseguir acessar o coração. Quando alguém acessa o coração de alguém, a transformação acontece. E você sabia que para a transformação acontecer, muitas vezes nem precisa do poder de Deus. Muitas vezes precisa do desejo daquele que está falando, o amor, o carinho daquele que fala, a intenção daquele que fala, de se rejeitar no momento em que fala, de pensar mais no seu ouvinte do que em si mesmo. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, ou já viu alguém que falou com seu filho dezenas de vezes. Você já falou com seu cônjuge, ou você falou com um funcionário seu, com um colaborador, 200 vezes. E o infeliz nunca mudou. Aí um dia ele muda. Aí quando ele muda, você todo esperançoso e feliz, se aproxima agora e diz: finalmente você mudou. E por que você mudou? E aí ele diz: fui num treinamento, assisti um podcast, e fulano falou que eu tinha que mudar. Aí você pensa: mas eu falo isso com você há décadas, e você vem me dizer que mudou pelo que o outro te disse. Você já notou? Isso é comum com o pastor. Você prega, mesma coisa que os outros. No último culto do ano vem um pregador de fora, prega o que você pregou o ano inteiro, e no final um membro te procura e diz: pastor, é isso que a gente precisa de ouvir. Dá vontade de você matar um indivíduo. Então, o meu desejo nessa noite é que, pela misericórdia do Senhor, eu consiga alcançar mais do que os seus ouvidos, que eu consiga falar ao seu coração, e ao falar ao seu coração, você possa sair daqui uma pessoa melhor. Não um marido melhor, não, isso é muito pouco. Melhorar como marido é só como cônjuge.
Se você sai uma pessoa melhor, você sai um amigo melhor, um vizinho melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mulher melhor, certo? Um empresário melhor, um colaborador melhor, um crente melhor. Mas para isso, Deus tem que conseguir conversar com o seu coração. Então você pode fechar seus olhos mais um pouquinho? Senhor nosso Deus e Pai soberano, queremos te ouvir, ó Deus, e não apenas com os nossos ouvidos, queremos te ouvir com o nosso coração. Por isso todas as distrações, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, todas as resistências, todos os bloqueios agora caiam por terra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Um dos grandes desafios de Deus falar conosco é a programação cuja qual nós já trazemos para ouvi-lo. Muitas vezes é desafiador, porque você já sai de casa querendo ouvir algo, e não há nenhuma outra opção para Deus a não ser falar com você aquilo que você quer ouvir. Então se torna muito fácil para o maligno criar esperanças em lugares que você deveria abandonar, e aí você mantém em lugares cujos quais deveria sair. E às vezes quando um pregador usa um termo, uma palavra, você pega aquilo, se adapta ao que você quer ouvir e diz: olha Deus falando, para eu não desistir. O culto inteiro Deus tentou falar com você: mude. E você entendeu tudo errado. E é um grande desafio. E qual é o pior? Entra dia e sai dia, cultos e cultos. E como você não muda, começa a parecer que o pessoal está tentando te enganar. Isso ninguém muda não, pá. Isso aí é conversa fiada. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Um culto que pode não ter significado nenhum para você, pode ter sido o melhor culto para alguém que está sentado do seu lado. Então que Deus hoje alcance o nosso coração, porque eu também preciso, principalmente quando o assunto é família, certo? O negócio lá em casa não é fácil, até que hoje está mais tranquilo. Mas nós somos carioca, e carioca se cair, cai atirando, não é verdade? O bagulho é doido. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre algo que pode parecer que não tem um contexto bíblico, mas vocês vão entender. Eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal. Pessoas, elas que causam problemas. Casamento não tem problema. Que casamento tem problema? Casamento não tem problema nenhum. Quem tem problema são os bonequinhos que compõem. É uma mulher problemática, um homem problemático, família só tem problema. Você sabia que o jardim do Éden ainda existe? Deus botou um anjo para tomar conta, lembra? E não tem mais problema lá não. Não tem mais gente. Mas se tem gente, tem problemas. E sabe qual é o grande desafio? Por mais que as pessoas acreditem que tem problemas com outras pessoas, na verdade, o que elas têm é dificuldade de lidar com as reações dela mediante as ações dos outros. É isso que gera problema. Você tirou pessoas, acabou o problema. Igreja tem problema? Não tem. Quem tem problema são as pessoas, os bonequinhos. A empresa não tem problema, somos nós. Então se nós melhorarmos, e essa é a minha proposta, sair daqui melhor conversando com vocês e inspirando você sair daqui melhor. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Todos os solteiros. Isso, turma boa, hein? Deus abençoe vocês. Isso. Se conseguir, continua assim. Mas já está ficando difícil. Esse dia uma moça falou comigo assim: pastor, eu vou fugir de casa.
Eu falei, você mora com quem? Ela falou, sozinha. Eu falei, tá ruim mesmo o negócio pra dona. Querendo fugir de casa, morando sozinha. Tá duro viver com ela. Tá certo? Então eu vou usar alguns textos bíblicos, algumas colocações, certo? E o meu primeiro ponto é conversar com vocês sobre pessoas e posições. Pessoas e lugares que essas pessoas vão ocupar na sua vida. Ambiente cujos quais você vai escolher colocar pessoas, e para isso eu vou usar alguns textos. O primeiro deles é Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz assim: Ele mesmo deu, vai vir para cá? Isso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Preste atenção, são pessoas ocupando lugares, funções diferentes para Deus. Quem distribui essas pessoas é o próprio Deus, demonstrando que essas pessoas carregam consigo características, potenciais, estão aptas para ocuparem lugares, certo? Diferentes. Quem é mais importante que quem aqui? Não, isso não é o que está na pauta. O que está na pauta aqui é que seria desafiador colocar um doutor como um apóstolo, ou um apóstolo como profeta, ou um doutor como um evangelista, certo? O que o texto está dizendo é que são pessoas e posições. Então Deus pega algumas pessoas e coloca essas pessoas nas posições certas. Vamos melhorar isso? Gênesis 33, 2. Coloque Gênesis 33, 2. E pôs as servas e os seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Verso seguinte: ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra. Sabe o que é isso? Isso é Jacó estabelecendo a prioridade de suas famílias. Isso é ele colocando pessoas em níveis de importância para ele. Todos eram seus familiares, ele amava todos os seus filhos. Mas o que ele pega? Os filhos de Bila e de Zilpa, suas concubinas, e coloca à frente. Sua família vai se encontrar com seu irmão que havia prometido matá-lo. Qual é o lugar mais perigoso? À frente. A escolha dele, quão difícil foi. Mas ele precisa estabelecer prioridades, precisa colocar as pessoas nos lugares certos. É doloroso, claro. Mas ele pega os seus filhos, ou os filhos das concubinas, e coloca à frente. Logo atrás ele coloca a sua esposa, Lia. Depois ele coloca sua amada Raquel e o seu filho José. Mas demonstrando que tudo aquilo é mais importante do que ele. É ele que vai para frente encarar o irmão. Ele não é um covarde. Ele é alguém que aprendeu a distribuir pessoas, a selecionar pessoas, a entender que quem aprende a colocar pessoas nos lugares certos viverá uma vida mais suave. Nos ensinaram a colocar todo mundo num saco, sacudir todo mundo. Você não seleciona quem conversa com você, quem está perto de seus filhos, quem está perto de seu cônjuge, com quem você faz negócio, com quem você conta segredo. E quando dá tudo errado, é o Satanás. Então quando você aprende a posicionar pessoas, as coisas ficam mais fáceis. Vamos pegar Jesus, 12 discípulos. Dos 12 ele tinha 4 que tinham mais acesso, certo? O Pedro, seu irmão André, o Tiago e o João. Dos 3 ele tinha 2, o Pedro e o João. E cada um
tinha particularidades diferentes. Jesus morava na casa do Pedro, que viveu coisas extraordinárias com Jesus que ninguém viveu. Mas quando você vê o Evangelho de João, você vê que me parece que havia mais intimidade entre Jesus e João. Jesus contava, por exemplo, coisas que aconteciam na madrugada, o encontro de Nicodemos. Ninguém registrou, só o João, porque provavelmente Jesus falou: João, tu nem vai imaginar quem me procurou noite passada. Nico veio, certo, e falei mesmo com ele: vai nascer de novo, infeliz. Ele não entendeu nada e não dei mole não. E o João botou lá no outro escrito, não é a minha tradução. Então preste atenção. Se você quer se dar bem com pessoas, descubra que não há ninguém errado. Tem pessoas em lugares errados. Às vezes o lugar certo para a pessoa é um consultório psiquiátrico, um divã de um analista, certo? Um manicômio. E onde essa pessoa está? Não, na sua certidão de casamento. Certo? É lá. Então é obrigação sua, certo? Saber selecionar as pessoas, entender que pessoas, eu falo bastante disso, precisam ser selecionadas sem notar. Isso é feito sem nenhuma exposição. Você vai descobrindo quem você pode emprestar dinheiro, mas não pode contar segredo. Você pode descobrir quem é muito legal e bom de se relacionar, mas não pode ir até a sua casa. É pessoa que não tem habilidade para lidar com seus pertences, certo? Ela é gente boa, sim ou não? Sim, mas você estabelece. Quando você não faz isso, normalmente, essa é uma frase muito comum encontrar nos seus lábios: não levo mais ninguém na minha casa. E por que você não leva ninguém? Porque já levou todo mundo. Porque não ajuda ninguém? Porque já ajudou todo mundo. Por que não gosta mais de ninguém? Porque já tentou gostar de todo mundo. Então, quando você começa a fazer isso, selecionar pessoas e posicionar essas pessoas em lugares corretos, seu relacionamento começa a ampliar, ok? As pessoas começam a notar, porque você não disse, mas você já mostrou que existe um protocolo para fazer parte de sua vida, e que você é capaz de promover ou de rebaixar quem não entender seu lugar, seu limite. Um parente seu acabou com o seu Natal de 2020. Você convidou para 2021, levou em 2022, acabou. Tudo quanto é festa é uma confusão, é um problema. Chegou, todo mundo entra em estado de alerta. Você já era para ter descoberto que nesse modelo não pode. É simples. Talvez aqui para vocês, mas só para vocês entenderem e adaptar-se. Sua esposa não se dá bem com sua mãe. Então beleza, são duas mulheres das mais importantes da sua vida. Qual das duas você fica a favor? Ah, eu fico da esposa, que ela mais. Vai devagar. Vai devagar. Porque apesar de ser sua esposa, corre o risco dessa mulher se apaixonar por outro. Sua mãe pelo menos é garantia. Então muito cuidado. Mas pastor, é bíblico, preste atenção, não terminei ainda, fala. Então, pastor, como é que eu coloco essas mulheres juntas? Fácil. Quando a festa for grande, tem muita gente, o lugar é amplo. Entendeu? Você mantém aqui, certo? O Trump lá, o Putin, e pronto, está tudo certo. Um num canto, o outro no outro. Agora, se a festa for pequena, escolhe a que vai dar menos confusão e leva. Porque se tem, mas é verdade, gente.
O que está faltando em nós é a falta de habilidade, a dor que as pessoas estão sentindo por não aprender a estabelecer a seleção de pessoas e o posicionamento. E pior, isso acaba estourando no casamento. Me fizeram uma pergunta na entrevista ali: pastor, como é que a gente vai escolher a pessoa para casar? Eu digo, se você achar e acreditar que pode ser essa pessoa, e você está apaixonado por ela, é a pessoa mais linda do mundo, deixa eu te explicar. Quando essa pessoa chega perto de você, é anulado toda a sua capacidade de enxergar erros. Entendeu? Você é capaz de falar assim: nunca mais eu quero ver, eu estou cansada, sabe? Não quero ver nem pintado de ouro. Aparece sem pintura. Seu coração acelera, suas pupilas dilatam, suas pernas bambeiam. E agora quem chegou? O encantado, o príncipe. Então o que você deveria fazer? Pedir uma opinião de quem não está apaixonado. Uma opinião de fora, de alguém que consegue enxergar de fato, de direito. Entendeu? Porque nós somos crentes, mas parece que às vezes a fé emburrece as pessoas. E Deus quer te ver feliz. Então aprenda a selecionar pessoas e a posicioná-las. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, talvez seja mais difícil que a primeira. Entenda a diferença de gostar e amar, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Pastor, como é que funciona isso? Amar, você tem que amar todo mundo. E quanto mais desafiadora for a pessoa, e você conseguir amá-la, mais você se parece com Jesus. Entendeu? Repita comigo. Com pessoas fáceis, eu tenho paz, mas não tenho crescimento. Com pessoas difíceis, eu tenho guerras, mas eu vou crescer bastante. Pode notar, as pessoas que mais te fazem amadurecer são as ruins. Pastor, estou rodeado delas. Pronto, aproveita. Isso é pós-graduação em vida. Mas entenda, amar você não tem escolha. Ah, eu amo fulano, não amo ciclano. Não pode. Ok? Nós temos que amar a Deus sobre todas. E o segundo mandamento é semelhante a esse, diz a palavra. Por que é semelhante? Porque vai continuar falando de amor. O tema é o mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então primeiro você ama a, depois você ama a. Não! Ama o próximo como a ti. Então, como a ti vem primeiro. Interpretação de texto, lembra? Então eu amo primeiro a, depois eu me, isso, e depois eu amo ao, isso. Então você não tem alternativa. Tem que amar, tem que amar e tem que amar. Quando você manda uma oferta para a África, para o Brasil, como vocês da Adoração Mundial, certo? Fizeram para pessoas no Rio Grande do Sul durante, vocês foram bênçãos. Vocês foram bênçãos porque amam aquelas pessoas, sim ou não? Claro. Vocês conhecem elas? Mas vocês amam? Vocês gostam delas? Não, vocês não conhecem. Gostar tem a ver com gosto. Entendeu? E tem gente que você prova e o gosto é ruim. Isso aí, tem gente que não dá. Que você fala, não vai dar. Eu te amo, mas nós não vamos conseguir viver junto. Por quê? Porque não tem afinidade. Isso é pecado? É errado? Não. Agora, se você gosta de todo mundo, provavelmente você tem um problema. E se você não gosta de ninguém, também tem. Então é assim. Tá certo? Quando você entende, olha, eu gosto de fulano, gosto. E aí pronto.
Quando você gosta de alguém, esse alguém é perfeito? Não, ele tem defeitos, mas você gosta dessa pessoa, pronto, acabou. A gente acha que dá para gostar de todo mundo na igreja, acha que dá para gostar de todos na família. Não dá. Tem pessoas na sua família que você vai, se você não tiver cuidado, tem filhos cujos quais você se identifica mais. Está lá na Bíblia, está lá. O Isaac gostava mais de quem? Do Esaú. E a Rebeca gostava mais de quem? Do Jacó. Havia mais afinidade entre eles. É lógico que nós temos que fazer isso com muita sabedoria, com muito cuidado. Só que se isso não for feito, ok? Ou for feito da forma errada, você pode ter um desastre. Mas se não fizer, a sua vida já é um desastre. Porque você não vai saber lidar com essas situações. Então, eu amo minha esposa? Amo. Por quê? Porque eu amo. O que ela faz para eu amá-la? Aliás, ela faz até coisa para eu não amá-la. E eu faço coisas, certo? Para que ela não me ame. Mas mais do que amar, de conviver um com o outro. Então, quando a gente começa a entender isso, eu vou descobrindo, certo? Onde as pessoas vão ocupar o que cargos. E aqui para vocês, isso talvez seja muito importante, porque aqui vocês vão ter que transformar amigos em irmãos. Porque a maioria de vocês, a família está lá. Então tem pessoas aqui, e vocês vão precisar usar muita habilidade para identificar essas pessoas, para posicionar essas pessoas, para descobrir que ama a todos, mas vão gostar de alguns, certo? Vai ter que descobrir que posição essas pessoas vão ocupar na sua vida. Isso é importantíssimo. Terceira coisa que eu quero falar com vocês: o cuidado com o excesso de intimidade. Isso é um problema muito grande. Cuidado ao dar intimidade demais para seus filhos. Pastor, eu tenho que ser íntimo deles? Tem. Mas se você for íntimo demais, ele pode avançar a linha do respeito, da admiração. Seja íntimo demais de seu cônjuge, e o respeito pode ser deixado para trás, a admiração pode ser deixada para trás. E falando de casais, até o desejo sexual pode ser deixado para trás, se você for íntimo demais. A intimidade precisa acontecer? Precisa. Mas ela pode quebrar a autoridade se ela for em excesso. E quem é que determina até onde o outro pode ir? Você. É você que determina. É você que diz até onde o limite dessa pessoa vai. Às vezes nós podemos ultrapassar os limites. Eu já peguei minha esposa me colocando no meu lugar, porque num diálogo eu fui descortês, usei um tom de voz inadequado, usei uma palavra que não deveria usar. Quando o teu filho trata você como uma pessoa qualquer, chegou a hora de você estabelecer um limite. Significa que a intimidade que ele acha que tem com você bloqueou. E deixa eu te dar uma notícia para você, principalmente que tem filho pequeno: não quer educar teus filhos, você tem todo o direito, mas mantenha seus filhos trancados dentro de casa, porque ninguém é obrigado a lidar com criança que não tem limite. Entendeu? Você não quer educar, tem pena de cuidar dele, certo? Te dói demais colocar um limite nele, porque se quando você vai repreender seu filho, te dói, isso é sensacional, porque significa que você o ama. Tem que te ferir. Quando você vai chamar a atenção do teu filho, colocar um limite nele, certo? Isso tem que te machucar.
Agora, se isso te machuca a ponto de você não ter coragem de fazer, você não ama, você é uma pessoa fraca. Agora deixa eu te falar uma coisa para filhos aqui. A maioria das coisas que a gente manda essas crianças não fazer, elas poderiam fazer. O menino saiu daqui para ali, não vai aí. Por quê? O menino só está indo ali. Não vai, não sobe. Às vezes é um negócio dessa altura. E você já está tão acostumado a falar não, não. E com não e excesso ele começa a desobedecer. E aí você começa uma ameaça que não vai cumprir. Se eu for aí, garoto, se eu for aí eu te rebento. Se eu for aí, você vai ver só. Você vai ficar 3 horas sem o celular. 5 minutos depois, o celular está na mão da criança. Você não serve nem para ser policial, quanto mais pai e mãe. Cuidado que você pode estar rindo de você. Entendeu? Você tem que amar, é lógico. Você ama seu cônjuge, sim ou não? Sim. Mas seu cônjuge tem que medir as palavras que fala com você. O nível de intimidade não pode ser grande. Não pode, por exemplo, quer ver uma coisa? Vou dar um troço que é meio engraçado, ao mesmo tempo é feio, mas eu vou falar. Um soltar gases perto do outro. Pum! Não pode. Isso é excesso de intimidade. Isso é excesso de intimidade. Não pode ser falta de respeito. Respeito vai embora, sabe quem vai junto? Admiração. Admiração e respeito foram embora, o desejo já era. Você olha para esse homem e diz... Você olha para essa mulher e diz: sangue de Jesus tem poder. Que coisa é essa? Nem o demônio pega. Eu vou pegar. Mas é verdade. E olha que eu nem comecei a falar ainda de casamento. E eu estou só pegando algumas coisas que eu considerei importantes. A intimidade é importante? Sim. Ela tem que existir? Sim. E outra coisa, eu falo assim com todo mundo. Pô, cara, você fala assim com todo mundo e está chamando seu marido de todo mundo? Você fala assim com todo mundo e está chamando a sua mãe de todo mundo? Poxa. Eu acho que você foi bem infeliz. Eu posso falar assim com a maioria das pessoas, mas com você eu não falo, porque você é especial para mim. Eu posso até perder o controle em determinadas situações, mas aqui não. Essa é a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com esses excessos de intimidade. Muitos casais têm problema com isso. Eu vou usar aqui, tendo ser meu amigo, uma palavra chula, mas eu estou num evento de casais e também não é nada, me perdoa desde já, mas um casal me procurou porque a mulher mandou o marido ir à merda. E ele me procurou. Falou: pastor, ela me mandou ir à merda e eu vou largar ela, porque se ela me mandar de novo eu quebro ela no porrete. E ele quebrava mesmo, ele não estava brincando não. Ele falou sério: eu quebro ela. E eu sem graça, porque eu achei um desrespeito. Que intimidade é essa? Que coisa é essa? E aí eu perguntei a ele, também não achei que era para divórcio. Achei que era agressivo, desrespeitoso. Ela ultrapassou um limite, mas também não achei que era, pelo menos para mim não era. E aí eu perguntei: cara, o que é essa palavra para você? Ele falou: pastor, na minha casa eu nunca vi papai brigando com mamãe. Eu nunca escutei um palavrão na minha casa. Se eu falasse isso, meu pai quebrava meus dentes. Então eu não tolero, pastor. Se ela falar de novo, eu quebro ela. Eu falei: então sai e manda ela entrar. Ela já entrou assim, ó. Olha como é que ela entrou.
Quando ela entrou assim, brother, eu falei, vai dar ruim. Ela vai mandar de novo. É só uma questão de tempo. Ela vai sair de réu primário para reincidente, vai dar ruim. E aí eu comecei a falar com ela. Aí ela falou comigo assim, viu aí, pastor? Ele falou que quer me largar só porque eu mandei. Ele a merda, eu falei, fala abaixo que ele está aí fora, garoto. Ele falou que te quebrava e eu estou junto, ele quebra você e eu e tudo. Mas vem cá, menina, por que você falou isso com ele? Que falta de respeito. E ela disse, pastor, não é nada disso, pastor. Lá na minha casa, tudo a gente falava essa palavra. Se estava ruim, estava uma merda. Se vai uma merda. Se é uma merda, é uma merda. Eu falei, esse cara casou com a lombriga. Esse infeliz. Porque para ela, porque eu aprendi uma coisa, gente. O que pode ser altamente agressivo para um, pode não ter significado nenhum para o outro. Essa aqui sempre fala comigo, Cláudio, descubra a minha pérola. Sim, porque lembra lá, não lance a pérola aos porcos. O que a Bíblia está dizendo? Pare de dar algo de valor para você, para alguém que não é capaz de reconhecer o valor. Invista um pouco de tempo. Sabe para quê? Para descobrir o que é a pérola da sua esposa. Qual é a pérola do seu marido, a pérola do seu pai, a pérola da sua sogra? Quando você descobrir a pérola da sogra, você ganhou a véia. Ela vende até a vassoura para viver contigo. Mas é muito comum você dar aos outros aquilo que você gostaria de receber. E quando eles não têm aquela motivação, aquela felicidade que você ficaria, aí você fica chateado. Você consegue entender? Quando nós aprendemos a lidar com isso, as coisas vão ficando mais tranquilas. Aí eu chamei ele. Ele entrou de cara feia e me disse, e aí, pastor? Eu falei, de você. Ele falou, o quê? Eu falei, você queria divorciar quando entrou? Você estava querendo meu apoio, agora que recebeu? E ela, o quê, pastor? Eu falei, divorcia. Ele falou, divorcia por quê? Olha que ele já desistiu. Basta dar apoio. Ele falou, por quê? Eu falei, sabe por quê? Ela vai mandar você ameaçar de novo. Aí ele olhou para mim e falou, vai? Eu falei, deixa eu te explicar, filhão. Ela já tinha te mandado antes. Só que você não escutou. A cabeça dela, quando você fez raiva, ela falou, não vai a minha, vai. Aí ela fez assim, ó. Aí eu disse, você só tem duas formas de continuar casado. Ele disse, como? Ou você passa a entender que essa palavra que é tão agressiva para você, não é agressiva para ela, e quando ela for dita, você receba um impacto menor, ou a senhora, troca essa palavra, troca isso para fezes. Eles fizeram isso que você está fazendo. Começou a rir um com o outro. Foram embora de mão dada. Eu encontrei com eles depois e perguntei, né, que a gente gosta de fofoca. Falei, ela mandou você? Aí ele falou, pastor, nesses 6 meses mandou 2 vezes. Aí ela fez assim, mas eu falei para ele, me perdoa com isso que você saiu. E eles começaram a rir daquilo que dava problemas. Porque as pessoas sequer se conhecem, gente. Posso ouvir um amém? Outra coisa que dá muito problema entre o casal, conflitos de interesse. Isso é um problema sério para a família. Conflitos de interesse. Às vezes você tem um recurso só e 2 interesses, 3 interesses, certo? E só tem um. Às vezes você só tem aquele dinheiro. A mulher quer uma máquina de lavar, ele quer uma TV. Compra o quê? Compra o quê? É legal, certo? Tá vendo? Cada um lutando pelo seu interesse.
Então, quando você tem um recurso só, é só aquele sábado, tem 2 festas. Uma festa você está muito afim de ir, porque lá você se sente à vontade, estão suas amigas, alguns parentes. Aquele ambiente é importante para você estar e é agradável, mas não é legal para o seu marido. Ele não tem muita afinidade naquele lugar, ele não gosta daquelas pessoas, ele não se sente bem ali. E o que você faz quando você tem 2 interesses e apenas um recurso? Deixa eu te explicar uma coisa. Por muitas vezes eu li: não é bom que o homem esteja só. E eu pensava um pouco diferente a respeito desse texto, até eu começar a entender que a palavra só não tinha apenas a conotação de estar com outra pessoa. O que Deus estava dizendo é: eu vou fazer alguém diferente de você e vou colocar na sua vida. Porque se você conviver com alguém igual a você, você continua sozinho. O que você tem é uma extensão de você. Por isso que pessoas diferentes são importantes para entrar na nossa vida, porque elas são fortes na área cujas quais nós somos fracos. Elas têm um potencial elevado em cujos quais nós somos deficientes. Por isso você tem um filho altamente capaz numa área e carente em outra. E normalmente aquela que ele é carente, ou você ou seu cônjuge tem o potencial alto, ou então outro de seus filhos entra exatamente naquela lacuna, preencher aquele espaço. Só que as pessoas não gostam de lidar com gente diferente. Tem pessoas que todas as vezes que aparece alguém que gosta de algo que você não gosta, você busca anular esse gosto, criticar esse gosto, matar. Por quê? Porque você não gosta de pessoas que é diferente de você. Quando nós aprendemos a lidar com pessoas diferentes, nós vamos entender que elas terão desejos. Eu brinco sobre isso, já falei isso aqui, vou repetir para ver se alcança seu coração. Mas, por exemplo, lá em casa, agora Felipe já está morando praticamente só. Mas quando estava eu, Mary e Felipe, nós tínhamos na minha casa 3 interesses. E às vezes era assim: vamos jantar? Vamos. Quer comer o quê? Normalmente eu perguntava. Ia lá no meu filho, Felipe, um jovem, quer comer o quê? Pai, estava afim de um hambúrguer artesanal. É respeitada. A pessoa se sente parte daquele ambiente. É assim que funciona. E aí eu chamava a Mary e dizia: filha, vamos sair para comer? E ela disse: o quê? Eu falei: hambúrguer artesanal. Pô, Cláudio, mas hambúrguer artesanal? Eu falei: foi o Felipe que escolheu. Pega um antiácido efervescente, bota na bolsa, vamos comer, tomar o ar, certo? E vamos orar. Porque na minha idade, se eu olhar para um hambúrguer, já estou passando mal à noite. E pronto. O tempo passava, eu ia chamar alguém para jantar, não ia mais nele, eu ia nela. Filha, vamos comer alguma coisa? Vamos. Quer comer o quê? Vamos comida japonesa. Vamos comer a comida japonesa. Vamos lá no menino. Filho, vamos lá jantar? Comer o quê? Comida japonesa. Ah, não vou não. Ah, vai que foi sua mãe escolheu. Aquele dia nós comemos aquela perto daquele hambúrguer. Então agora nós vamos lá comer, porque foi sua mãe que escolheu. Não tem essa parada não. Não gosto não. Ah, eu também não gosto do hambúrguer, comer. Vamos comer o hambúrguer, vamos comer o negócio lá, vamos brincar de baleia, comer peixe cru e vamos embora. Agora tem dia que eu não perguntava nem ela nem ele. Pronto. Eu ia: gente, vamos jantar. Vamos comer o quê? Vamos comer um churrasco. Ah, mas está de noite. Dane-se. Dane-se. Eu comi a peste do hambúrguer, a praga do peixe, e agora nós vamos comer o boi e pronto. E está tudo certo. Você está rindo, mas isso mostra que todo mundo faz parte. Se todas as vezes seu marido te chama para ir no lugar, só tem que ir no seu. Eu não vou, lá não vou, lá não vou. Então morre, miserável.
Entendeu? Não, só se for onde eu quero, só se for do jeito que eu quero, só se for. Não, você não faz parte. Então não dá para ir em tudo que quer, não. Jesus, quando eu vou falar de casamento? Oh, meu Deus. Próximo ponto, gerenciamento de conflito. Pense num troço que vem do nada. Por isso que eu digo sempre, roupa suja, lava na frente dos outros. Se você se aborreceu com a sua mulher aqui no culto, a hora que você chega em casa, não vão acertar. Não faça isso. Chama para resolver aqui. Resolve aqui agora, na frente da gente. É porque aqui nós fica tão educado. Aqui nós somos tão bonzinhos sim. Você fica nervoso, mas você tem tanto controle de si. Certo? Ela fala algo, você fala assim. Eu acho que eu não entendi direito. Isso é se for aqui. Certo? Gerenciar conflitos é um grande desafio para nós. Deixa eu usar um texto bíblico. Eu fico evitando às vezes dar muito texto, mas eu acho que esse vale a pena. Gênesis 13, verso 9. Olha Gênesis 13, 9. Coloca aí, por favor. Isso. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim, e se escolher a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a... Preste atenção, porque isso é um conflito. Abraão está gerenciando um conflito entre ele, seu sobrinho Ló, os seus pastores e os pastores de Ló. Abraão está pegando essa situação, está entendendo que aquele ambiente cujo qual eles estão não serve mais para eles naquele modelo. Eles precisam de uma distância que seja segura. Preste atenção, ninguém saiu dali brigado. Para que não houvesse briga, Abraão entende que ele precisa gerenciar aquele conflito antes que aquele conflito crie um problema muito maior. Então ele disse: Ló, meu filho, é melhor você ir para ali e eu ir para cá. Pastor, o senhor está dizendo para eliminar pessoas? Descartar pessoas da nossa vida? Não, não é isso. Isso nos ensina os reality shows. Programas no Brasil como Big Brother, Fazenda e outros. O que eles nos ensinaram? Quando você não gosta de alguém, bota ele no paredão e elimina. O cunhado é chato, elimina o miserável. Certo? A Bíblia não nos ensina isso. Nós precisamos aprender a reposicionar pessoas, a colocar pessoas em seus devidos lugares. O que Abraão está fazendo é: vamos nos afastar a ponto de não sermos inimigos, mas sermos capazes de cultivarmos a nossa individualidade, onde possamos ser nós mesmos nesse relacionamento. Que não tem nada pior do que você viver num relacionamento onde você não existe. Você procura você não existe. Nada na sua casa foi você que escolheu. A cor da parede não é você que escolhe. Nada. É lógico que tem coisas que o outro vai ter mais habilidade para escolher ou fazer do que você. Beleza, não se meta nisso. Às vezes as pessoas me perguntam: quem é que administra dinheiro numa casa? O homem ou a mulher? Não tem a ver com gênero, tem a ver com capacidade de administração. Pare com essa brincadeira de guerra de sexos. O dinheiro tem que ser administrado por quem tem mais capacidade de administrar, e pronto. Se é o homem ou a mulher, isso não é relevante. Entende? Mas nós só entendemos isso com maturidade. É esse o problema. Hoje grande parte das pessoas que vêm me pedir conselhos, ele não precisa de conselho, precisa de pirulito, uma balinha, uma chupetinha.
Porque brigam por pouca coisa, porque não conseguem controlar suas reações mediante a ação dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já disse assim: rapaz, quando eu vejo fulano, me irrita. Não precisa levantar a mão, não. Você já falou assim: olha, quando fulana chega, meu dia acabou. Eu queria saber quem foi que deu tanto poder a essa pessoa sobre você. Que pessoa poderosa é essa, capaz de te tirar a fome? Pague ela, é melhor que Monjaro. Se ela tira seu apetite, leva ela para morar na sua casa. Você vai emagrecer, com certeza. Certo? Mas quem é que deu a essa pessoa a capacidade de te aborrecer, te tirar do sério, de fazer você perder o sono? Tire o poder das pessoas da mão deles e traga para você. E pronto. Mas se você não fizer isso, vai ter problema sério. E é isso que eu ando vendo. Sexto, pode até ficar sozinho, mas não na solidão. Levante a mão, os solteiros. Isso aí, isso aí. Você sabe que uma das pessoas mais perigosas do mundo são as pessoas que sabem viver sozinha. O sozinho dá trabalho, porque ele é feliz sozinho. E normalmente todo sozinho é interessante. As pessoas se interessam por ele, mas ele está de porta fechada. Você não quer não, quer não, quer não, quer não, quer não, quer não. Ah, mas nós somos crentes, tem que casar para fazer sexo. Nós casa e a quantidade que faz é uma vergonha. Ainda mais aqui que é frio. Se lá no Rio que é quente, nós estamos fazendo quase nada. Aqui que é frio, eu acho que não faz é nada, mas tudo bem, deixa quieto. Certo? Tem aquecedor. Então deixa eu te... Olha só. Sozinho Adão estava, sim ou não? Sim ou não? Adão estava sozinho no Éden? Sim ou não? Mas ele tinha solidão? Não. Ele estava sozinho. Ok? Estar sozinho é diferente de solidão. Tem gente que está rodeado de pessoas e está na solidão. Você tem muita gente ao seu redor, família grande, certo? Às vezes você pode estar na igreja com esse montão de gente e viver na solidão. Vou te dar um exemplo para mudar aí. Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. Preste atenção. Se encontrar alguém que está na solidão, espere isso passar para se relacionar com ela, porque quem está na solidão é muito confuso. Elias está fugindo para não morrer e está pedindo a morte. Jezabel falou: vou matar você amanhã, rapaz, essa hora você está morto. E ele sai correndo para não morrer. Entra numa caverna e fala: Senhor, me mata. Deus deve ter dito: não estou te entendendo, irmão. Quer morrer? Volta lá, Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. É verdade. Vamos brincar no português com a palavra solteiro. Aliás, alguém só deveria casar quando fosse solteiro. E se nós brincarmos com a palavra solteiro, vamos separá-las e dizer: alguém que está só, mas é inteiro. Esse seria o solteiro. Mas quando você casa com alguém que é só, mas está faltando pedaço, aí ele espera que você, certo? Supra o pedaço que não é obrigação sua suprir. Então quando alguém é inteiro, feliz, realizadão, certo? Mas aí você casou, e deixa eu pegar 10 minutos aqui só.
para falar de casamento. Uma das coisas mais abençoadas na vida é cumprir o chamado do Senhor de colocar mais alguém no mundo, crescer e multiplicar. Passar por essa terra sem casar não é para todo mundo também não, casamento, viu? Se você veio para carreira solo, fica nessa sua aí e está tudo certo. É melhor não casar do que casar para divorciar, porque tem uma coisa que é muito importante você saber: pior que divórcio é segundo casamento. Pior que divórcio, vou falar de novo, eu não sou pastor de vocês, eu vou embora, depois vocês ficam com essa encrenca. Pior que divórcio é segundo casamento. Se você sabia, eu vou te falar uma coisa, agora sério, você sabia que você pode se divorciar pelo que você quiser? Sua mulher não cozinha bem, beleza, engordou, isso, ele ronca, isso, qualquer coisa você pode divorciar. Agora você tem que saber qual é o motivo de divórcio que te dá direito de casar de novo, porque isso está assim de gente na internet falando que pode casar. Casa. Isso vai dar uma confusão na fila do inferno. Porque quem mandou casar vai estar lá também. Aí chega lá quem casou com quem mandou. Pô, tu falou que eu não podia. Ele falou, fica quieto aí que eu também vim. E o Satanás falando, calma, gente, calma. Vamos deixar essa discussão calorosa lá para dentro, não é verdade? Então, leve a sério. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E tem alguns fatores que dão direito, mas a maioria não dá. Ou seja, esse marido é ruim, mas é seu. É melhor ele do que o inferno. Dá uma melhorada nele. Pastor, como é que eu melhoro esse homem? Melhorando, senhora. Vende a vassoura aqui, esse cavalo vira um príncipe. Beija esse sapo. Você está rindo, mas é sério. Então você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É assim que funciona. O que nós precisamos é aprender a lidar com as diferenças. É só isso. Certo? Entender, por exemplo, você é casado? Quem é que é a mulher que não gosta de passar roupa? Levante a mão. Isso aí. Ruim, né? Passar roupa, né? Ruim, pois é, baixa a mão. Tem um montão de tarefa em casa que é ruim de fazer, sim ou não? Homem aí, me diz qual é uma tarefa em casa. Quem é o homem que não gosta de lavar louça? Baixa a mão. Então preste atenção. Quando uma roupa precisa ser passada, a mulher que não gosta de passar roupa deve passar, sim ou não? Sim ou não? Sim, a roupa tem que ser passada. Quando uma louça precisa ser lavada, a mulher está lá, pediu o marido, ele gosta, não, tem que fazer, sim ou não? Isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você for pedir alguém para fazer algo que você sabe que não gosta, não fica perto, pede de longe, sai fora. Durante a execução não passa, me dá licença aqui. E a mulher está lá passando a roupa. Esfregar esse ferro na cara dele, vou esfregar. Aí depois que passou, sabe o que ele fala? Quebrou sua mão. Você consegue entender? Basta um pouco de cuidado. E sabe o que é pior? Tudo é o diabo. O diabo está furioso contra a minha família. O inimigo está usando meus filhos. O inimigo está usando meu marido, minha sogra, uma peste, uma praga. O inimigo, Satanás. O inimigo quer destruir. E o diabo disse: faz 8 meses que eu não vou lá, Senhor. Aliás, eu estou com medo de ir lá e ele arrumar uma encrenca na minha família, aqui no meio dos demônios, aqui eu voltar perturbado. Gente, a maioria dos problemas somos nós que causamos. Então a oração que você deve fazer e deve orar dia e noite é muito simples. Senhor, melhora eu, Senhor. Eu estou igual Isaías. Na tua presença eu não vejo outra pessoa que não sou eu. Homem de lábios impuros, no meio de impuros lábios. Ai, eu vou morrer. Deixa eu te dar uma dica. Todas as vezes que você estiver perto de Deus,
Você não enxerga ninguém além de você. Todas as vezes que você estiver perto do diabo, você enxerga todo mundo, menos você. Perto de Deus, você olha para quem? Para você. Então quem é que tem que melhorar? Você vai orar por quem? Não é para melhorar seu casamento, é para melhorar você. Entendeu, filho? Você vai dobrar seu joelho. Melhora papai. Não, melhora você como filho. Melhora você como pai, melhora você como mãe, melhora você como sogra, melhora você como esposa. E você vai ver se esse negócio não dá certo. E aí você fala também para o Satanás, né? Porque o bicho é perturbado. Melhora eu e deixa o Satanás de fora, Senhor. Atualmente nós nem estamos precisando dele. Nós mesmos dá conta do recado aqui. Então eu queria que todos os casais casados agora, casados, ok? Se você não é casado, só casado. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar para o seu casamento. Aqui tem união estável, aqui nos Estados Unidos. União estável é um compromisso de casamento que não é casamento. Tem não, né? Então está bem melhor que lá. E lá tem esse negócio de união estável. O cara pode fazer com um montão de mulher ao mesmo tempo. O Mério fica aqui do meu lado aqui, porque nós vamos orar pelos outros. Nós temos que estar na cobertura de oração. Isso. Agora você vai olhar para sua esposa e vai dizer assim: eu te amo. Fala para ela assim: aqui é para sempre. Não, é só para o homem falar, não é para a mulher não. É só para o homem. Fala para ela assim. Ele não fala não, ele fica olhando para mim. Agora é a vez da senhora. Fala para seu marido: eu te amo. Vamos viver junto para sempre. Agora segura na mão dela. Aí se você é casado, seu cônjuge não está aí, fica em pé também. Eu esqueci, porque é os dois num só. Está embutido aí no ser ele. Isso. Então segura você que está com o seu cônjuge. Segura na mão do seu cônjuge. Você que está sozinho aí, ó. Ok? E é casado, segura as duas mãos. E nós vamos orar agora. Feche os olhos todos. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esses casais. Todos nós que somos casados sabemos os desafios que temos que enfrentar ao longo dessa jornada. Sabemos que, como a caminhada cristã, o casamento também não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Mas queremos profetizar que a força que nos une sempre será maior do que toda a força empregada para nos separar. Sabemos que na estrada dos relacionamentos longos, o pedágio obrigatório é o perdão. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Sustenta-nos na tua presença. Repreendemos o divórcio, o adultério, tudo aquilo que não provém do Senhor, a pornografia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, Pai, como casais. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Agora eu quero todos os outros de pé. Senta os casados. E você que está sentado, fique de pé. Seja você solteiro, divorciado, noivo. Isso. Eu quero orar por vocês. Olha aí quanta gente jovem pra caramba. Vocês são o quê? Vou chamar vocês de os avulsos. É avulso. Tem gente que não sabe nem o que é isso. É uma palavra que quase não usa mais no Brasil. Vamos orar? Feche os seus olhos todos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, aqui estão os nossos irmãos, as nossas irmãs, e queremos abençoá-los. Neste culto da família, ó Deus, queremos abençoar a casa deles, a família, seus pais, seus irmãos. Ó Pai, queremos abençoar os namoros, os noivados, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja agindo com teu sobrenatural. Te damos graças pela vida deles, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora eu quero todos de pés.
E agora nós vamos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Quem aqui tem filhos? É isso aí. Herança do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te entregar agora os nossos filhos, desde aqueles menorzinhos, os de colo, que nem falam ainda, ou aqueles que têm 40, 50 anos de idade, que para os pais sempre serão meninos, os meus filhos. Pai, colocamos os nossos filhos nas tuas mãos. À medida que eles vão crescendo, muitas vezes menos poder, menos influências nós temos sobre eles. Vão tendo suas experiências, seus relacionamentos, suas amizades, mas eles são nossos filhos e nós somos teus servos. E entendemos que esses filhos são herança do Senhor. Então, Pai, toma os nossos meninos, as nossas meninas, nas escolas, nas universidades, ó Deus, no trabalho, na igreja, ó Deus, em todos os ambientes de relacionamento, seja eles virtuais, ó Pai, ou não. Que a tua mão poderosa esteja protegendo os nossos filhos, ó Deus, porque não criamos filhos para perdê-los para Satanás. Nossos filhos são do Senhor e em nome de Jesus não vão se desviar dos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse ministério da adoração mundial. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida e a família do pastor Tennyson e da pastora Maria, por todos os seus pastores, ó Pai, de todas as igrejas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja à frente, abençoando, e que esse ministério seja reconhecido como um ministério forte na área de família, pelo poder do nome de Jesus, que seja uma influência para outros ministérios. Te damos graças por tudo, Senhor. Continua conosco nessa caminhada, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Pastorzão?